Bom, última aula de gestão de serviços. Vamos falar de CRM. Deixa eu escrever CRM para vocês, que é Customer Relationship Management. É isso aqui, ó. CRM é o principal processo de gestão hoje de fidelização de marketing de relacionamento, tá? Aí você pode perguntar assim, pô, professor, mas é marketing de relacionamento? É Relationship Management. É marketing de relacionamento? É CRM? O que é isso especificamente? Seria uma boa pergunta, tá? Porque isso é meio confuso na literatura de marketing, tá? Antigamente, a gente chamava isso de... Antigamente, quando eu digo década de 80, até a década de 80, chamava isso de marketing de relacionamento. Até hoje tem gente que chama, tá? Marketing de relacionamento. Tá? Marketing de relacionamento. Que, quando eu fiz minha pós-graduação na Escola Superior de Propaganda e Marketing, eu me formei em 88, 90, 91, assim, eu fiz minha pós-graduação na SPM. O termo da moda era DBM, que era Database Marketing. Tá? Database Marketing. Marketing baseado com base em dados. Mailing, a gente chama de mailing. Mailing é cadastro, tá? Então, a ideia era conseguir cadastro de clientes efetivos, clientes que já foram clientes. Lembra que CRM, relacionamento, eu implanto após a venda. Eu tenho que, primeiro, o cliente tem que estar na minha base de dados para eu criar estratégias para que ele fidelize, para eu fidelizar, tá? Não é uma ferramenta para você conquistar clientes. É óbvio que ela pode gerar conquista de novos clientes à medida que um cliente vai falando para o outro e os clientes têm interesse em também ter esse tipo de vantagens que se dá no CRM, mas é para manter relacionamentos lucrativos e de longo prazo com os seus clientes, tá? O objetivo sempre é esse. Já era esse o objetivo lá atrás, manter transações lucrativas e de longo prazo, tá? Com os seus clientes. Esse sempre foi o objetivo. Tá? DBM, então, Database Marketing, computador chegando nas empresas, década de 80, ainda de uma maneira bem incipiente, mas você já tinha as questões de mailing e seria justamente essa a ideia. Qual é a história aí do database marketing, do CRM, dessa coisa de fidelização de clientes? A história é a seguinte: no Brasil, até a década de 50, eu diria que até a década de 60, talvez, você tinha um Brasil mais rural, cidades pequenas, e você tinha muito comércio de bairro forte, e você tinha um relacionamento do dono e das empresas mais efetivo com o cliente. Porque era um Brasil menor, cidades pequenas, o dono estava à frente do negócio, você não tinha ainda grandes redes de supermercados até a década de 60, você não tinha shopping no Brasil até a década de 60, as rádios eram rádios AM ainda, a rádio FM chegou no Brasil a partir da década de 70, né? Então você tinha ainda um processo que você não tinha tanta mídia de massa aparecendo, então você tinha um relacionamento muito efetivo entre o dono com os clientes. Você tinha um negócio no Brasil nessa época, quem está falando isso é um autor chamado Madia, Carlos Alberto Madia, é um consultor de marketing e ele é autor também, teórico de marketing, ele é de São Paulo, e ele escreveu um livro chamado Introdução ao Marketing de Sexta Geração, que recentemente ele atualizou para um marketing de 10, já tem 12 gerações. Tá? Mas as primeiras gerações são essas que eu estou falando, tá? Que era um marketing, que ele dizia, que era um marketing de relacionamento. Na época do... É isso que eu ia falar. Na época do freguês, o cliente era chamado de freguês, na época do freguês de caderneta. Isso tinha no Brasil, tá? Por incrível que pareça, em Petrópolis ainda tem gente que faz isso, tá? Caderneta. O cliente entrava, comprava, o cliente vinha com uma caderneta também de anotação, tá? O cliente ia para o açougue, ia para o armarinho, ia para o mercadinho, para a padaria, comprava o pão, comprava a carne, o que seja. O dono da padaria anotava a conta,
10 pães, queijo e tal, deu tanto. Anotava, o cliente não pagava. O cliente pegava a caderneta dele e o cliente levava para casa. Olha só a loucura. Era assim, tá? E no final do mês, quando recebia o salário, o cliente vinha na padaria e pagava. O cliente ia no mercadinho, não tinha grandes redes de supermercado, e pagava. Tá? Então, era um freguês da caderneta. Por incrível que pareça, alguns bairros de Petrópolis ainda tem isso. Não sei se vocês conhecem. Toda vez que eu dou essa aula, um aluno fala que, no meu bairro tem isso. Paraíba do Sul deve ter ainda, Fabiano. Deve ter algumas coisas lá que sejam de caderneta. Aqui rola sim, professor. Rola caderneta, rola carnêzinho, rola Carnê bastante. ainda, é carnê. Nessa época era carnê, isso mesmo. O cliente fazia a conta, recebia um carnê impresso com as prestações para ser paga e todo mês ele ia na loja para pagar o carnê, isso mesmo. Exato. As sapatarias aqui, algumas lojas de roupas, ainda trabalham muito com isso ainda. Porque é uma cidade pequena, né? Werneck ali para dentro e tal, menorzinho ainda, e as coisas são. Isso. Eu moro em Werneck, na verdade. Ah, você mora em Werneck, então? Werneck é uma delícia, é maravilhoso. Uhum. Enfim. Tem muita empresa de imóvel aí, né, Fabiano? De móvel de demolição, muita fabriquinha, porque imóveis super baratos, gente. Hoje em dia eu tenho trabalhado numa, do meu tio. Já Ah, trabalhei antes legal, para lá. legal, legal, vamos saber. Bom, móvel barato, hein, gente? Fazer uma propaganda aqui para o Fabiano, barato, móvel de demolição barato, tá? Mesa, aquelas coisas Olha, com ferro e madeira de demolição, dá um pulo em Werneck, que aqui pertinho você vai comprar muito barato mesmo, tá? Até porque eles vendem para lojas aqui de Petrópolis que comercializam, lojas do Brasil todo, eles fornecem, tá? Bom, então o Brasil era assim, loja de caderneta. Aquele mercadinho ali do Retiro, a filha ali do dono era uma ex-aluna nossa, e ela fez até uma monografia em que ela contava exatamente isso, que rolava ainda, tinha alguns clientes antigos da empresa que eram de caderneta ainda. Tá? Olha o nível de confiança, isso que eu ia ressaltar, olha o nível de confiança do dono com o cliente. Olha a relação, tem que ter muita confiança para você deixar o cliente chegar, comprar, sair e ter a certeza que no final do mês ele vinha pagar, e ele vinha e pagava. E, mais importante ainda, você conhecia o cliente, você chamava pelo nome, que deve ser o que acontece lá em Paraíba. Eu sei que é o Fabiano, que trabalha na loja de móvel do tio dele, que está vindo aqui na minha padaria comprando, fiado, como se dizia no passado, né? Comprando, e eu sei que ele vai pagar. Porque eu conheço o Fabiano. Né? Então, eu conheço individualmente os meus clientes. Eu sei que é o Fabiano, eu sei que é a Júlia, eu sei que é o Henrique, eu sei que é o Luca, tá? Que está fazendo um trabalho para montar um restaurante japonês. O dono conhecia, os funcionários conheciam. Conheciam tanto que, aí já é o Mádia dizendo, tá? Conheciam tanto que, quando chegava o produto que eu sei que o Kevin estava precisando, eu já mandava para o Kevin. Mandava o garoto da mercearia, vai lá na casa do Kevin, entrega esse produto lá para ele. E fala para ele anotar lá na caderneta. Tá? Era assim que rolava. Então, isso era, o Mádia diz, isso era marketing de relacionamento na essência, no mais puro estado. Tá? Você conhecer cada um dos seus clientes individualmente, saber as preferências, os gostos e atender com maestria para fidelizar esse cliente. O Kevin nem pensava em ir em outra mercearia. O Fabiano nem pensa em ir em outra padaria, além daquela que ele já frequenta, anota lá em Werneck, percebe? Então, fidelização, na essência. Tá? Com surpresas. Eu sei que o Fabiano está precisando, manda para lá. Se ele não quiser, ele manda de volta. Então, as empresas muitas vezes surpreendiam esses clientes. Né? O marketing nem estava chegando no Brasil ainda, ele vai contando essa história. Né? E aí o Brasil vai se desenvolvendo, vai indo para o mercado de massa, as mídias de massa aparecem com força, Brasil, as empresas começam a crescer em redes de supermercado, shopping centers, e as empresas perdem esse contato com o cliente, esse contato um a um, esse conhecimento do cliente, e passam a fazer veiculações em massa para sem identificar quem é o cliente. Né? Em mídias de massa, né? Passam a ter várias lojas ao mesmo tempo, várias lojas em diversas capitais, supermercados, redes de farmácia, começa a surgir no Brasil, e aí eu perco
essa coisa do 1 a 1, tá? Do relacionamento, da fidelização. E eu começo a ter muitos clientes, grandes empresas no Brasil se estabelecem, né? E não tem essa possibilidade de fazer o marketing de relacionamento. O que acontece? Qual é a tecnologia que surge? Qual é o fator que surge que permite que as empresas retomem esse processo de atender 1 a 1? Retornem a essa coisa de conhecer as características individuais dos clientes. Se ela tem 10 unidades, se ela tem supermercado em cada capital, 20, 30 supermercados, 50 lojas, como é que ela vai conhecer 1 a 1? Qual é o fator que permite que ela conheça as características de cada cliente? Informática. O advento do computador chegando nas empresas, década de 80. Né? Foi quando eu estava no final da década de 80, fazendo minha pós-graduação de marketing, a onda do momento era DBM, marketing baseado em dados. E aí eram sistemas, o software chegando de gestão de informação, que permitia você guardar as informações de cada cliente, estudar o perfil de compra de cada cliente e fazer ações de marketing específicas para aqueles grupos de clientes, clusters de clientes que tinham características semelhantes. A segmentação surge aí, o foco mais em nichos, essas coisas todas que a gente já estudou lá em marketing. Tá? Em 1993 é que surge o tema de CRM, tá? É o Barry, o autor que cunhou essa expressão. CRM é o Barry, em 1993. Deixa eu voltar lá no... Aqui, eu só vou colocar o nome dele para vocês. Vou colocar o nome dele para vocês aqui rapidinho. O primeiro autor que falou sobre CRM é o Barry, tá? Em 1993. Os autores que falam dessa área são McKenna chama de marketing de relacionamento mesmo, tá? Tem livro deles na nossa biblioteca virtual, na nossa biblioteca real. Mas está todo mundo falando dessas coisas, tá? De manter transações lucrativas e de longo prazo usando informação, com nomes diferentes, tá? CRM, marketing de relacionamento, tem também o VAVRA, que chama de pós-marketing. Não é pós-venda, é pós-marketing. Que é uma frase, o VAVRA usa uma frase do Peter Drucker, que o Peter Drucker dizia justamente isso. A parte mais importante da venda não é a venda, é a pós-venda, é quando o cliente volta. Porque aí eu sei que aí eu sei que o meu marketing está funcionando. Porque o cliente comprou, levou para casa, usou o produto, ficou satisfeito e voltou. Então, aí sim, o ciclo de marketing, o verdadeiro ciclo de marketing, da arte de conquistar e manter clientes, se consolida, porque esse cliente retornou. O marketing, o Peter Drucker que diz, tá? Não termina na venda. Fiz todo o processo, atraí o cliente, chamei a atenção, ele veio à minha empresa, fiz um excelente serviço, ele comprou porque o meu ponto de venda está adequado, é conveniente, meu preço é justo na ótica dele, meu produto tem os diferenciais que precisa, a minha comunicação funcionou, os 4 P's. Tá? Fiz a venda. Palma para mim, meu marketing está perfeito. Não está, Peter Drucker dizia. Está perfeito quando esse cliente retorna. Aí sim você tem a certeza de que ele ficou satisfeito. Né? Então, aí o Vava pega isso e trabalha as estratégias de relacionamento, de manutenção, como pós-marketing, usando justamente essa frase do Peter Drucker. Ele não se referia ao marketing, ele se referia à venda. Né? O mais importante não é a venda, é depois da venda. Lembra da frase do Peter Drucker? Né? Marketing, o objetivo do marketing é tornar a venda supérflua. É conhecer o cliente tão bem de modo que o produto, que a marca venda por si só. Tá? Então, dentro desse raciocínio, ele dizia isso, a venda não é importante, o importante é a pós-venda. São esses principais autores hoje. Você tem também o John Peoples e Martha Rogers. Peoples com 2 P's e Martha Rogers. Peoples e Rogers. Que chamam de one-to-one, marketing one-to-one. 1 a 1. Tá? Tudo falando a mesma coisa, e aí, quando a gente orienta monografia nessa linha de marketing de relacionamento, vão buscar esses autores, vão estabelecer umas diferençazinhas que existem entre um e outro, e vão dizer que estão todo mundo falando a mesma coisa, que é manter transações lucrativas de longo prazo com o cliente. E o termo mais recente, surgido em 1993,
que tem mais visibilidade hoje são as estratégias de CRM. Tá? Então, tem uma coisa que é importante aqui, que eu acabei de falar, que é manter transações educativas de longo prazo com o uso da informação. Data, né? De data base, né? Informação. Eu preciso de dados, eu não faço sem CRM, sem dados. E hoje em dia eu tenho tecnologia de informação suficiente para arquivar dados e minerar dados. Aí os principais sistemas de informação são justamente o database, né? Database, o que é data em inglês, ou o data mining. Tá? Qualquer software de gestão hoje te dá tem esses dois sistemas, tá? Qualquer software de gestão tem um banco de dados e tem um sistema de mineração de dados, tá? O que é isso? Banco de dados, todo mundo tem. Eu vou fazendo as vendas e eu vou monitorando as vendas e isso vai sendo arquivado, né? No meu banco de dados. Mineração de dados. Então, eu quero saber os meus clientes de dezembro, está chegando aí, quais clientes do mês, quais dos meus clientes no meu banco de dados fazem aniversário em dezembro. Aperto um botão, o sistema minera e me dá os clientes que fazem aniversário em dezembro. Tá? E aí eu posso fazer ações com base no perfil de compras, no perfil de relacionamento com esses clientes. Marketing de relacionamento, CRM. O que permite isso é justamente a chegada do computador na década de 80. Isso vai sendo aperfeiçoado e é o que está acontecendo hoje, que você não tem nem mais gente envolvida no processo. Os próprios algoritmos vão fazendo essas análises, os próprios sistemas vão fazendo essas análises, vão tomando decisões e vão fazendo as ações sem que você interfira. Você programa e o software vai aprendendo e vai tomando as decisões e vai comandando o relacionamento. Tá? E aí o que o Mária diz é que com esse crescimento e hoje o software, na época quando ele dizia isso ainda era uma coisa meio de ficção científica, mas hoje já permite, tá? Essa coisa foi evoluindo que hoje permite. Ele dizia o seguinte, lá na década de 80, o que aconteceu com os clientes? Hoje você tem uns clientes, ele chamava de camagurus. Os clientes hoje são meio cangurus, eles não são tendem a não ser muito fiéis com relação a marcas, até porque as marcas estão muito iguais, a competição aumenta muito. Então, o cliente ele usa Adidas, ele compra Nike, ele compra Reebok, desde que as marcas sejam no mesmo nível, tá? Ele sem ter muita fidelidade, ele toma Coca, ele toma Pepsi, Guaraná, ele compra um carro da Fiat, um carro da Volks, um carro da GM, sem ter aquela fidelização que era mais comum no passado, tá? Muito mais comum, cara. Meu tio, ele só tomava cerveja Antártica. Não tinha possibilidade de ele tomar outra. Antigamente, os clientes eram muito assim, sabe? Fielzão. Chegava no lugar, se alguém servia Coca-Cola, não, Pepsi eu não tomo. E não tomava mesmo, não tem essas coisas. É óbvio que você tinha muito menos competição, muito menos marcas no mercado, favorecia a fidelização. Com o aumento da concorrência, aumento de marcas, competição e tudo mais, os clientes deixaram de ser fiéis, até porque as marcas ficaram muito parelhas. A tecnologia está muito disponível para todo mundo, né? Então elas começaram a ficar muito iguais. Qual a diferença exata entre um carro 1000, um carro popular da Volks, da Fiat, da Chevrolet, né? Não tem muita diferença, grandes diferenciais assim. Né? Enfim, então é isso que ele estava argumentando. Cangurus. E o camad era de camaleão. O cliente, ele tem, isso é válido até hoje, o cliente tem diversas personalidades, meio camaleão. Ele representa diversos papéis ao longo da vida dele e mesmo ao longo do dia. Então, uma hora ele é adolescente, daqui a pouco ele é jovem, daqui a pouco ele é adulto, e isso vai fazer com que ele mude de marcas, não seja fiel, né? Vai fazer com que ele pule. E mesmo ao longo do dia, você tem vários personagens, você representa vários papéis. A mulher, ela é de dia, ela acorda cedo, ela se veste como executiva, ela vai para o trabalho exercer a tarefa de executiva, aí de noite ela é mãe, volta para casa, é mãe, tem qualquer coisa do filho, e de noite ela é amante, ela sai, vai namorar, ou já tem um marido, vai sair junto, vai sair para jantar.
são papéis de executiva, papéis um papel de executivo, um papel de mãe, outro papel de amante. Aí a dúvida era, a questão era o que ele dizia: eu preciso ter estratégias para comunicar o meu produto para essa mulher no momento em que ela está mais disposta a esse tipo de mensagem. Né? Isso era ficção científica ainda, na década de 80. Você não tinha tanto calibre na informação para isso. Ele dizia, então, o futuro é isso. Eu preciso calibrar de uma forma que atinja cada cliente individualmente no momento em que ele está representando um papel. Porque se eu anuncio margarina para essa mulher na hora que ela está na empresa, preocupada com o trabalho, na hora que ela está executiva, minha mensagem não vai rolar. Se eu anuncio perfume na hora que ela é mãe, não vai rolar. E se eu anuncio curso na hora que ela é amante, na hora que ela está se relacionando com o marido dela ou com o namorado dela, não vai rolar curso. Então, como que eu capto o momento exato? Isso seria o supra-sumo em termos de relacionamento, de marketing de relacionamento. Eu conseguir me comunicar com o cliente no momento que ele está efetivamente disposto a me ouvir. E hoje consegue-se, né, cara? Hoje, com o advento dos algoritmos, com o mundo cada vez mais digital, com você permanentemente conectado, os softwares conseguem te monitorar num nível assustador, como jamais se conseguiu, né? E aí está muito mais fácil de você se comunicar com as pessoas, embora muitas empresas ainda estejam calibrando isso, porque as comunicações, do meu ponto de vista, ainda são muito intrusivas, ainda é máquina no processo, e muitas vezes tem mensagens muitas vezes a gente recebe mensagem que não tem nada a ver com a gente, que a gente não quer receber e aparece lá no nosso celular, na nossa tela do computador, né? Mas, tecnicamente, as coisas estão evoluindo para eu ter um monitoramento mais preciso do dia a dia dos meus clientes. Tá? Então, isso seria as estratégias, a história aí do CRM, de acordo com esse autor que eu falei aí, que é o Madja. Né? Vou voltar lá para o... Então, quais são as dicas, então, com relação a CRM? Dicas práticas para a implantação do CRM, tá? Você não faz com informação, você não faz sem informação. Agora, uma coisa importante, que é pegadinha em muitas provas, cara, muitas provas de concurso, inclusive, tá? Pegadinha mesmo. Vou limpar isso aqui. É pegadinha mesmo, tá? Assim, eu não faço CRM sem sistema, sem informação. Mas CRM não é sistema. CRM, vou colocar grande, não é sistema. Ou seja, não é software, não é sistema. CRM é processo, é um processo de gestão. Eu preciso ter um processo contínuo, aquilo que eu falei, treinamento não é programa, treinamento é processo. Eu não faço um programa e paro, é processo, eu tenho que treinar. O presidente Carrefour falou, nós temos que fazer um novo programa de treinamento. Claro, vai ter que fazer um novo programa porque não tem processo. Né? Então, tem que ter permanente. Treinamento só tem hora para começar, não tem hora para acabar, é um processo contínuo. Relacionamento com o cliente é um processo, não pode ser um programa. Não é uma coisa assim, eu não tenho relacionamento, agora eu tenho, porque eu fiz um programa, daqui a pouco eu não tenho. Não, é um processo, porque vai me garantir lucratividade no longo prazo. Tudo que a gente quer em gestão. Lucratividade no longo prazo. Né? Então, eu preciso implantar um processo. Tá? Eu estou falando isso porque muitas vezes o mercado vende como software. E muitas vezes eu vejo na hora da prova, algumas pessoas escreverem CRM como se fosse um programa. Até porque o mercado vende como software. Tá? O mercado que eu digo, essas empresas de informática, de software de gestão. Não, o meu software Alterdata. O meu software Alterdata é ótimo aqui para contabilidade e eu tenho aqui o meu CRM. Você implanta se você quiser, você compra mais esse programa que vai te garantir o relacionamento com o cliente. Cara, não é o software que vai te garantir relacionamento com o cliente. Diga, Juliana. No caso, então, o software ele seria uma ferramenta para você gerir o CRM. Perfeito, isso aí. Mas o pessoal de informática vende como um sistema, como se o CRM fosse um sistema. Você tem CRM? Percebe? Você tem CRM? Eu tenho a ferramenta, mas CRM não é a ferramenta. Tá? O software, sim. O software de CRM, cada empresa de software tem o seu,
tá? Pode chamar de CRM, chama de CRM, mas o CRM não é o software, é a estratégia. É o que eu faço com essas informações de forma estratégica para manter relacionamentos lucrativos e de longo prazo com a minha base de clientes, tá? Então, é isso que é o CRM, o processo. Agora, eu vou fazer relacionamentos, eu vou investir nas estratégias, deixa eu voltar no slide. Eu vou insistir eu vou fazer estratégia com base em informação, mas eu preciso levantar Pareto, tá? Quem são os clientes? Então, regra de Pareto. Quem são os clientes que eu vou manter, tá? Eu vou minerar aqueles clientes que eu falei assim, eu vou apertar um botão e eu vou ver quais são os meus clientes que fazem aniversário em dezembro, tá? Pareto, 80-20. Não é todo cliente. Não é qualquer Zé Mané que eu vou tentar segurar, que eu vou tentar reter. Eu vou reter os clientes que, de fato, são lucrativos, tá? E aí pode paretar que você vai bater certinho, tá? 80% da minha receita vem de 20% dos meus clientes. 80% da minha venda vem de 20% dos meus produtos. Quem é de logística sabe disso e tem que gerenciar muito bem os 20% dos seus produtos. Eu não posso deixar faltar no meu supermercado, na minha loja, Guaraná Antártica, Coca-Cola, leite Ninho, leite Moça, açúcar União. Cara, isso me representa 80% do meu faturamento, né? E para CRM, quem são os clientes 20% que representam 80% da minha receita, tá? E aí são os clientes, banco faz isso, são os clientes Prime, os clientes Van Gogh, os clientes, sei lá, os nomes que eles dão aí. Plus, esses sim, tem uma agência especial. Esses eu vou dar mimo. Tem uma agência especial, tem uma agência exclusiva, tem gerente exclusivo, tá? Mas quem são esses clientes? Clientes que mantêm relacionamento comigo e lucrativos, né? São empresas. Porque o raciocínio é esse. O raciocínio é o seguinte. Eu sou gerente do banco e eu tenho uma empresa na minha carteira de cliente que fatura R$1 milhão por mês e é meu cliente. Cara, empresa em Petrópolis que fatura 1 milhão por mês, eu tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma, de que o gerente do banco concorrente vai estar batendo na porta para oferecer mundos e fundos para essa empresa ir para lá. Não tenho dúvida disso, tá? Então, antes que esse cliente de R$1 milhão, que é meu cliente, se encante pelo canto da sereia e se sinta tentado a ir para outro banco, eu ofereço o mimo. Aquela história do freguês da caderneta, percebe? Eu dou o mimo. Eu tenho um relacionamento tão perto dele, conheço em tão detalhe, que eu seguro ele, tá? E aí eu preciso de investimentos em algumas estratégias de CRM, assim como a estratégia de informação, que a Juliana pegou bem, eu preciso de estratégias de ações de marketing, né? de programas, aí sim, programas, para garantir mimo para esse cliente, para que ele fique comigo, tá? Para que ele não se encante e pense em ir para outro cliente. E é também... Aí tem uma questão, a informação é chave, o nível de informação que você guarda. Veja bem, eu falei agora, eu preciso conhecer esse cliente individualmente, mas eu, gerente, eu tenho 100 clientes na minha carteira, eu tenho 200 clientes na minha carteira. Eu preciso, o software precisa me ajudar para isso, para me dar as informações, quanto que esse cara entra no banco, quais são o que ele tem de produtos do meu banco, quais os dias que ele vem, e mais informações individuais desse cara. Quem é a empresa dele, o que a empresa dele trabalha, a empresa dele vende para onde, qual o nome do gerente dele, esse cara é flamenguista, esse cara é vascaíno, esse cara... Cara, eu preciso monitorar. Então, eu vou guardando essas informações e para a empresa é ótimo. Para a empresa, o CRM é fantástico, porque por causa daquela questão que eu falei para vocês, da gestão do conhecimento. Gestão do conhecimento. A informação é do funcionário, porque ele está correndo atrás, claro que é, mas ela é principalmente da empresa, ela é principalmente minha. Antes do advento da informática, as empresas perdiam clientes quando perdiam funcionários. Ainda hoje acontece isso. Estou dizendo o seguinte, minha vendedora da Rua Tereza, ela atende vários lojistas do Brasil, do Nordeste, então ela tem
E o vendedor que é bom, ele guarda essa informação com ele, é o cliente dele, tem todo o direito de fazer isso. Eu até incentivo, quando eu dou treinamento de venda, para os vendedores guardarem os contatos, guardarem as informações, ter um banco de dados dele, vendedor, com relação, porque isso é ouro da carreira de um vendedor, cliente, informação, tá? Mas essa informação está no banco de dados da empresa, cara. Antigamente era muito comum a vendedora saía não, gente. Um outro lojista, um concorrente seu ia na tua empresa e dizia: quer trabalhar aqui comigo? No fundo, não está querendo a vendedora, no fundo, estava querendo o banco de dados da vendedora. A vendedora ia. E ela começava a pegar o telefone e ligar para os clientes dela. Lojista do Nordeste, lojista do Espírito Santo. Fulano, aqui é a Beltrana. Eu agora estou na empresa tal. Nossos produtos são lindos, maravilhosos, melhor do que aquela que eu estava. Você quer que eu te mande? E rola. E rola por quê? Porque eu dei muito treinamento na Rua Tereza e era muito isso, gente. Rolava para boas vendedoras, e a gente sabe que isso acontece, relacionamento, não diria íntimo, mas pessoal, relacionamento pessoal. A lojista tinha um problema lá no Nordeste, ela ligava para a vendedora para pedir dica, para pedir opinião, para desabafar muitas vezes, tá? Rolava, inclusive, relacionamento pessoal mesmo, de amizade, entre cliente e vendedor, entre cliente e funcionário. Isso vai acontecer. E que acontece porque, especialmente se você for eficiente na gestão de serviços, tá? Alguém vai falar? Livre, pode falar. Vai falar, Livre, você abriu o microfone? Professor, eu ia falar que com a minha mãe, ela era vendedora, né? E acontecia muito isso. Ela pegava, assim, amizade com as clientes. Muito. Os clientes ligavam para ela, tipo, final de semana para contar coisa da vida, sabe? Eu achava interessante isso. Aí o empresário, o banco acontecia muito isso. Até recentemente acontecia, tá, gente? O banco, o Bradesco queria mudar, melhorar a performance dele em Petrópolis. Quem é o gerente que atende aquela conta do Banco Real? É o fulano. Ia lá, fazia uma oferta para o gerente do Banco Real, trazia do Banco Real para o Bradesco, para o Banco Real antigo, né? Isso nem existe mais, que virou o Santander hoje. Trazia esse gerente. Eu sei porque eu tenho um amigo meu que trabalhava no Banco Real e essa situação aconteceu justamente com ele e ele foi para o Bradesco, tá? E na tentativa de pegar, e ele pegou muitos clientes que eram dele, levou com ele para o outro banco, tá? Então, mas aí isso vai acontecer, isso você tem grande possibilidade disso acontecer quando você pega um vendedor, um gerente, um funcionário, só que esse cara vai, mas a informação fica. Isso é que é importante. Ele vai, mas a informação fica. E aí você usa a informação que é sua também, da empresa, para segurar aqueles clientes que são efetivos, que são que garantem relacionamento lucrativo. 80-20, regra de Pareto, tá? Voltar para o screen. Whiteboard. Então, regra de Pareto, é para esse que eu vou criar programas. E quais são os programas? Quais são os programas do CRM para você aplicar, tá? Então, programas. Esses programas são pontuais, constantes. Às vezes você faz um programa, às vezes você faz outro, né? Quais são os programas de relacionamento, tá? São basicamente 3. Está no livro do Kotler, inclusive, do Administração de Marketing, né? Clube de clientes, pós-venda ou satisfação, pós-venda, programas de pós-venda e programas de fidelização, tá? Clube de clientes, eu crio parcerias, empresas parceiras, promovendo vantagens para o seu cliente. Não é você que está promovendo vantagem, empresas parceiras promovendo vantagens para o cliente. Você, aluno FASE, tem bom desconto no curso de inglês. Você, aluno FASE, você pode treinar numa academia e ter um desconto. Então, eu ofereço... o ideal é que seja afim, né? Negócios afins. O clube de cliente, quando é bem planejado, você faz com negócios afins. Então, um plano de saúde, que tem interesse, inclusive, que o cliente tenha saúde para eliminar a despesa dele, faz parcerias com clínicas, não, com academias, com programas de esporte, com empresas de nutrição, de alimentação saudável, né? Porque eu estou vendendo não é plano de saúde, eu estou vendendo saúde, tá? Então, uma faculdade gera benefícios para os seus alunos ligado à formação profissional, à formação pessoal,
né, dar vantagens para que ele possa continuar, porque se ele sair daqui, ele pode perder essas vantagens para que ele tem comigo, né? Pós-venda seria aqueles processos de GQS, gestão da qualidade de serviço, tá? Eu garantir que o meu cliente, especialmente esse 80/20, que esse cliente esteja bem atendido. Você está fazer pesquisa de satisfação, compra simulada, né? Garantir que esse cliente esteja sendo bem atendido e satisfeito, seja os programas de pós-venda, que entram tudo nesse processo de gestão, que essas coisas entram tudo no sistema, eu vou monitorando o nível de satisfação, eu vou monitorando, fazendo pesquisas, eu vou monitorando o atendimento de cada unidade, eu vou premiando as melhores franquias, eu vou premiando as filiais que têm melhor desempenho quando eu faço pesquisas de satisfação do cliente, eu vou dando metas para ela melhorar o índice de satisfação de cliente dela, não só a venda, mas, né, o índice de satisfação. E a fidelização, que é vantagens extras. Aí você, empresa, dando vantagens extras para o seu cliente. Tá? Pega quem primeiro fez isso, e ainda hoje é a grande inspiração de programas de CRM, de marketing de relacionamento, são os programas de milhagem das companhias aéreas. Tá? Milhagem das companhias aéreas. Ok? Quanto mais você voa comigo, mais vantagens você tem. Quanto mais você voa comigo, mais vantagens eu te dou. Você voa sempre na TAM, você entra no clube de vantagem, no clube de fidelização, e você ganha passagens extras, dependendo da tua milhagem, você ganha hospedagem no hotel, você ganha prêmios, né? Agora, quais são as dicas para que você realmente faça essas coisas funcionarem? Porque aí você pode perguntar assim, então tá, professor, eu vou no almoço no restaurante comida aquilo, e ele me dá lá um cartãozinho que a cada 10 refeições que eu faço, eu ganho uma refeição extra de R$10. Então, ele tem CRM? Não tem CRM. Tá? Assim, CRM é aquilo que eu falei, é um processo de gestão permanente, contínua, tem uma inteligência de marketing por trás, né, que faz com que você faça essas ações para os clientes realmente que importem. O que é o que o dono do restaurante de comida aqui está fazendo? Está ouvindo o galo cantar, alguém fez isso, alguém faz, eu vou fazer também. Imprime uma cacetada de cartão, sai entregando cartão para todo mundo, sai distribuindo cartão para todo mundo e não tem monitoramento nenhum. Em alguns casos, quando o cliente vai todo dia realmente almoçar, e o gerente do restaurante conhece você pelo nome, rola ainda muito isso que rolava antigamente, e eu particularmente, dou muito valor aos funcionários, aos gerentes que fazem isso. É aquela coisa da mãe da Lívia, que a Lívia falou. Chegou num nível de atendimento que tinha um relacionamento. A cliente ligava para perguntar. A cliente ligava para perguntar, né? Enfim, eu preciso... Está tocando aqui o meu interfone. Bom, acho que já atenderam lá. Então, eu preciso de informações. Isso é um programa pontual, mas a companhia aérea não faz isso. A companhia aérea vai mantendo uma milhagem, só depois que tem um cliente fiel, realmente, é que ela dá aquele prêmio especificamente. Tá? Então, eu preciso ter informação realmente, porque, assim, eu vejo muito isso acontecer de empresas que ouvem o galo cantar e saem começando a fazer umas campanhas que não tem estrutura, que não tem estratégia, que não tem exatamente um processo de CRM por trás. Né? Assim, eu faço aniversário em julho. Aí meu e-mail fica carregado de mensagem, e-mail marketing. Você que é nosso cliente especial, desde o teu aniversário, vem até aqui a empresa. Uma empresa que eu comprei uma vez na vida, eu estou na morte. Vem, na morte não, na morte não chegou. Comprei lá atrás, uma certa vez, alguma coisa. Aí vem o e-mail dela. Eu sei que é nosso cliente, está desde o seu aniversário, vem aqui na nossa loja de novo, que você vai ganhar 10% de desconto. Né? Então, assim, a informação está desfocada e o prêmio não está, porque para ser CRM, com dica mesmo, né, eu preciso de informação focada e eu preciso de premiação de valor para realmente esse cliente se sentir privilegiado. Né? Pô, 10% de desconto é nada. Qualquer lugar que você chorar, aí você ganha 10%, 5%.
10 talvez não, mas 5% não é nada hoje em dia. Chorou em qualquer lugar e você ganha 5%. Você, para ser CRM, para se encantar, é um aniversário do teu cliente 80/20 que vem sempre contigo, dê um prêmio bom para ele realmente, tá? Porque ele merece, ele te traz relacionamento lucrativo. A companhia aérea dá passagem aérea, dá hospedagem no hotel 5 estrelas para o cliente fiel, que sempre voa com ela, tá? A churrascaria, porque é aquela história, a churrascaria faz um negócio assim, pô, se quer ter aniversário, aniversariante do mês, tem rodízio grátis na minha churrascaria. Desde que você traga 5 pessoas contigo e as 5 consumam, e desde que você traga a sua identidade para dizer que é o teu aniversário realmente. Pô, não é CRM, né? Se fosse CRM, você não precisava levar a identidade. Eu saberia que você é você. Eu saberia que é o Kevin, eu saberia que é o Guilherme. E saberia que o Guilherme é gerente na Selma. Toda vez que os gringos vêm para Petrópolis, o Guilherme traz os gringos todos para almoçar na minha churrascaria. E o Guilherme vem sempre, porque sempre tem gringo de fora, em Petrópolis, trabalhando para a Selma. Então, eu preciso manter esse relacionamento com o Guilherme, para que o Guilherme sempre traga esses clientes para a minha churrascaria. Pô, aniversário do Guilherme, cara. Dá os rodízios para ele. Guilherme, o rodízio é de graça para você, tá? Pode trazer, quem você quiser, paga só os seus acompanhantes, mas é teu aniversário, é o rodízio de graça para você. Isso, sim, seria um CRM. Eu sei que o Guilherme é Guilherme, eu sei o nível de relacionamento que ele tem, o nível de lucratividade que ele tem, eu me comunico com ele nos momentos corretos, daquela forma do Camargo Guru, como eu falei, e eu premio, mas premio com valor, né? Em alguns casos, é legal até você surpreender o cliente para você fidelizar mesmo, tá? Não ter isso muito aberto, assim, e dar umas surpresas para o cliente. Aquele cliente, eu acho que eu contei isso para vocês, daquele cliente lá do Rio, que a mãe fica na fábrica e tem 3 lojas, os filhos ficam nas lojas, né? E eles vendiam muita pizza, eles tinham uma forte venda de pizza. E eles num determinado momento, eu formatando a franquia, eles perceberam que a venda de pizza estava começando a diminuir, porque o Brasil entrou em crise, muita gente começou a fazer pizza em casa, fundo de quintal, aumentou muito a concorrência informal, muitas vezes, que é o que está acontecendo. Aconteceu aqui em Petrópolis com as hamburguerias, aconteceu, né? Enfim, a concorrência informal cresceu muito. Pizza do cara encostar, aí já é exagero, mas enfim, né? O Petrópolis já tem muito disso, inclusive. Pizza do cara encostar o carro às 6 horas da tarde, abre a mala do carro com um monte de pizza atrás, sabe-se lá onde foi feita aquela pizza, a pizza está exposta ali na mala do carro, calor danado, ele está ali vendendo pizza a R$10. E o cliente está comprando, né? Isso tira a pizza, o cara ia pedir pizza por telefone, o cara passou, foi no supermercado, tem um cara encostado ali vendendo pizza a R$10. Comprou, achou em casa, não comprou a minha pizza, custa 30, custa 40. Tá? Isso vai tirando o mercado realmente. Mas na época lá não tinha não era no Rio, não tinha essas coisas, mas tinha entrega informal. Aumentou muito a concorrência dos caras que faziam um folheto, entregavam na caixa de correio dos clientes, compra a pizza, ganha o PET 2 litros de graça, o preço mais barato, e eles começaram a sentir essa concorrência. Então, eles tinham um software, o database, a gente implantou lá, o rapaz programou lá o datamine, programou o sistema para buscar as informações. Tudo bem que eu perco um cliente ou outro, mas o cliente fiel, o cliente que pede pizza toda semana na loja tal, toda semana na loja, todo sábado, ele reúne os amigos para jogar pôquer e ele pede 10 pizzas, cara. Esse cara vai ser tentado a pedir pizza mais barata com 2 litros de refrigerante em outro lugar, tá? Eu preciso segurar esses caras. Então, quem são os 80/20? Monitorou. E começou a buscar as informações desse cara, informações mais precisas. Pá, já tinha informação do endereço, começou a buscar informação. Qual pizza que você gosta? Qual pizza para você? Treinamos as atendentes. Quantas pessoas? É teu filho? Tal? Teu filho gosta dessa pizza? Eu vejo que você pede sempre pizza de bacon aqui. Quem que gosta? É você? Pai, começou a segurar essas informações todas. Tá? Aniversário desse cliente, melhorou um pouco mais o cadastro. E aí começou a segurar. Aí, aniversário do cliente. Aniversário do cliente. O cliente pede pizza todo sábado para o jogo de pôquer dos amigos. Ele faz aniversário dia 21 de novembro. Hoje é sábado, né? Mas ele faz dia 23, segunda-feira. 23 de novembro. E a pizza para ele?
ia pizza para ele. Ele nem pedia, era aniversário dele, eles mandavam a pizza para ele. Fizeram um cartão lindo, a teleoperadora, o gerente, que ele já conhecia, ele vai na loja, ele ia na loja também, esse caso mesmo. O gerente assinava o cartão, né? E via lá, parabéns pelo seu aniversário, a empresa tal está te mandando essa pizza de calabresa que você tanto gosta. Eu sei que a pizza é calabresa que ele tanto gosta, porque eu estou monitorando a informação. Vai para a casa dele. E aí ele ligava, ele pedia, ele agradecia, mandava e-mail, que legal, tá? O cliente fez, isso é outra coisa legal que foi feito danado, o cliente fez o 100º pedido. 100º pedido. Nem ele sabe que fez 100º pedido. Monitora, o sistema te dá isso, gente. 100º pedido. Tinha um cartãozinho lá de agradecimento pelo 100º pedido. E uma torta para o cliente, uma sobremesa para o cliente. Ele ia a pizza que ele pediu. Hoje, esse é o seu 100º pedido conosco. Nós estamos muito agradecidos para mostrar o nosso agradecimento e para mostrar que a gente quer sempre atendê-lo bem. Vai aí essa torta de prestígio para você. Tá? E aí já estavam planejando para os 500º, enfim, pedido do cliente. Surpreendeu o cliente. Né? E aí eles foram segurando e foram mantendo, porque estavam perdendo o cliente. Né? E aí eles foram segurando e mantendo a carteira deles, principalmente desses clientes que importam. CRM é para isso. Voltando, então, lá no modelo inicial. Manter relacionamentos lucrativos e de longo prazo com os seus clientes. Pode falar, Liv. Professor, então eu só vou aplicar o CRM para esses clientes mais importantes, é isso? É isso. Aí eu vou monitorando na medida que os clientes que não são tão importantes, não, todos os clientes são importantes, mas clientes importantes que não têm relacionamentos muito lucrativos, vou monitorando para ver até que ponto eles mudam de categoria, até que ponto eles saem de um nível, de um patamar e atingem um faturamento que eu preciso olhar com mais atenção. O meu cliente, por exemplo, eu faço um processo CRM para um cliente meu que é indústria. Ele é indústria, a gente vende patê e vende para a rede de supermercados. Então, a gente tem lá a gente cria categorias, ouro, prata e bronze. O cliente ouro, ele tem uma tabela especial porque ele compra muito volume. Tem um determinado momento que o cliente prata atinge aquele volume, ele passa a ter o mesmo desconto. Percebe? E aí, porque ele atingiu um volume lucrativo que faz com que e ele tem uma série de outros benefícios, e principalmente em termos de gestão. Eu olho esse cliente, eu vou na loja dele, a gente tem uma pessoa que vai nos clientes ouro, primordialmente, e vai ver como é que o nosso patê está exposto, vai conversar com o gerente de cada loja do Zona Sul, do Hortifruti, vai e conversa, gente, com o cara que arruma a gôndola de produtos refrigerados, onde fica manteiga, queijo, nosso patê está lá. Então, ele vai lá e conversa com o cara, porque esse cara é decisivo, esse cara pega o nosso patê e expõe melhor. Tá? Porque a gente conversa com ele, fala os diferenciais. Ou seja, então, esses são... Aí o prata, ele vai também. O bronze, ele vai se der. O bronze, ele vai se der. Respondido, Olívia? Sim, professor. Aí você poderia perguntar, que é uma dúvida que acontece aqui, que acontece e os livros respondem, os livros de CRM. Você poderia perguntar, isso não gera não é um descrédito, isso não gera uma insatisfação do cliente que não é 80/20, que não é especial? Em outras palavras, pô, eu tenho que ficar nessa fila aqui, porque eu não sou Prime, eu tenho que ficar nessa fila, e o cliente Prime é atendido no segundo andar, não entra na fila, passa por esse inferno aqui, vai para aquele céu, paraíso lá de cima, porque ele é Prime. Então, pô, que raio, isso não é um preconceito, isso não é uma distinção, né? Os autores levantam isso. Tá? As pesquisas mostram que não. As pesquisas mostram que eu sou cliente, eu vou viajar na companhia aérea. Aí quando eu estou na fila de espera para entrar no Finger, que são aqueles túneis que levam a gente até o avião, né? Eu estou na fila, aí a companhia aérea diz, os clientes Prime, os clientes que têm cartão Fidelidade TAM, esqueci o nome do cartão da TAM, tem um nome específico. Os clientes vão entrar primeiro. Primeiro são os idosos, as pessoas grávidas, depois os clientes especiais, vão entrar primeiro na aeronave, e depois os réis mortais.
Pô, aí a pergunta é, o réu imortal fica pé da vida? Fica chateado? Acha que isso é discriminação? Não. Todas as pesquisas feitas mostram que ele não se incomoda e, mais importante, ele almeja ser um cliente especial. O que é isso, então? Peraí, então eu vou buscar esse programa de fidelidade, vou entrar no site e vou querer saber o que é isso também, eu vou querer ser isso também. Então, ainda tem um efeito melhor ainda, porque aqueles clientes, os que não são, começam a querer almejar ser um cliente especial para também ter as vantagens. Tá? Respondido? Sim, obrigada. Aí agora uma pergunta que é interessante, que é a seguinte: companhia aérea, esse caso me lembrou um caso brasileiro de companhia aérea. Já falei isso para vocês algumas vezes, que viagem aérea no Brasil, até o advento do Plano Real, 1994 para 95, 25 anos atrás, até essa época, viagem aérea no Brasil era coisa de elite. Só a elite viajava de avião. Tá? E você tinha 3 companhias aéreas fortes no Brasil. Varig, que já quebrou, VASP, que já quebrou, e Transbrasil. Varig não quebrou, a Varig foi comprada pela Gol. Tá? Varig, VASP e Transbrasil. Eram as 3. E viagem aérea era assim, era coisa de elite mesmo. Você não era barrinha de cereal, não, gente. Era jantar de cozinheiro francês. Eu pegava a ponte aérea São Paulo-Rio, final de sexta-feira à noite, voltando, cansado. Tomava uísque no avião, servia uísque, 12 anos. Se quiser tomar cerveja, tomava cerveja, porque a passagem era cara. Então, né, jantar, uma coisa assim muito sofisticada mesmo. Os aviões bons, largos, grandes. Tinha um avião chamado Eletra, que era com as poltronas fantásticas, né? Enfim. Aí veio o advento do Plano Real, as companhias aéreas entraram em crise, mas antes do advento do Plano Real, entrou uma companhia aérea que foi a TAM. A TAM, ela aplicou marketing de relacionamento na essência, porque se tinham só 3, a Varig era meio estatal, elas eram tranquilas, assim, não tinha muita concorrência, não tinha muito competidores. Aí entrou a TAM, que era uma empresa pequena, mais ou menos como a Azul hoje, é uma empresa pequena que é mais agressiva em marketing. O comandante Rolim Amaro, até um caso de marketing, eu estudei isso na década de 80, quando eu fiz minha pós-graduação. A TAM, o comandante Rolim Amaro, ele morreu, inclusive, num acidente de helicóptero, caiu. Ele começou a implantar CRM, começou a implantar mailing dos clientes. Ele começou a fazer programa de milha. O primeiro programa de milha no Brasil foi TAM. A Varig não tinha, depois eles fizeram, mas a primeira foi a TAM. Ele estendia mesmo, quando você ia pegar o avião na pista, eles estendiam um tapete vermelho. Muitas vezes o presidente da empresa, ia para a porta do avião, receber as pessoas, cumprimentava as pessoas, dava o cartãozinho dele, era pequeno, ainda permitia fazer isso, e ele começou a ganhar cliente, tanto que hoje a TAM é uma tremenda empresa e cresceu graças ao processo de CRM. Processo, tá? Com programas específicos de milhagem, de encantamento e tudo mais. A TAM, isso eu me lembro, a TAM foi a primeira a implantar sala de espera específica. Vai para o aeroporto, ao invés de você ficar junto com todo mundo, você fica na sala de espera da TAM. A gente estava na sala de espera da TAM, uísque, vinho, cerveja, refrigerante, água, pianista, revista, jornal. Você ficava esperando o avião ali com tranquilo, você tem que chegar uma hora antes, aquela coisa toda. Ficava e entrava primeiro no avião. Tá? Então, eu tinha o cartão fidelidade da TAM, mas eu tinha o cartão fidelidade da TAM. E aí, veio o advento do Plano Real, entrou uma companhia aérea que não fez nada pelo contrário. O que ela fez? Ela tirou todas essas mordomias de encantamento do cliente e ela começou a dar barrinha de cereal. Só que ela começou a dar preço barato, que foi a Gol. E a Gol fez um estrago no mercado. Quer dizer, o estrago, para a gente é ótimo, o cliente é ótimo. Assim, o estrago que eu digo para os concorrentes. E a Gol, o que justifica isso? A pergunta que eu faço para vocês é: o relacionamento, aquilo tudo que as companhias desenvolveram, de fidelização, de encantamento, não funciona? O que funciona é preço? Porque na medida que entrou uma companhia que oferecia preço, ela
quebrou a Varig, que tinha fidelização. Preço é que importa? O que vocês responderiam? Percebe o que eu falei? Você tinha lá encantamento, tanto, cheio, milhas, e veio a Gol, não dava milha, não dava vantagem nenhuma, nem jantar, nem almoço dava para você, cara, no avião. É barrinha se ele é um sanduichinho furré, que é o que acontece hoje, um pacotinho de batata frita de amendoim, e olhe lá, cara, né? É preço que o cliente quer? Qual seria a resposta de vocês? Diga. Eu não acho que é só preço, professor. Tanto que as pesquisas, por exemplo, de Nielsen, de Remind, mostram isso, que fica na cabeça do consumidor. Eu também lembro da TAM quando falam e eu mal viajo de avião. Então, fica no subconsciente do consumidor que lá ele vai ter um atendimento bom, que vai ser assim. E, dependendo, às vezes você quer alguma coisa que só seja preço, que seja conveniente, mas se você quiser fazer uma viagem, sei lá, uma lua de mel, você vai pensar em uma empresa melhor, talvez. Perfeito, muito boa resposta, Júlio, muito bom. Alguém mais? Muito bom, porque assim, vocês já estão... Hoje é a nossa última aula. Vocês não vão ter mais aula comigo. Vocês não vão ter mais aula comigo. Agora nós teremos prova, vamos ter vista de prova, mais aula... Esquece, tá? Vocês vão estar para o período que vem, 7º período, 8º, vão se formar e eu não dou mais aula para vocês. Que bom que você me deu essa resposta, porque marketing é justamente fazer com que o cliente não pense só em preço. Preço é um detalhe, da mesma forma que produto é um detalhe. Eu preciso pensar em marca, em valor de marca. Perfeito, Júlia, ótima resposta. Alguém mais teria outra resposta? Por que o cliente... O cliente foi para... O cliente... Aí é uma questão de marketing também, na essência. O que aconteceu? É a questão de quem é o cliente. Quem é o cliente? Quem é o verdadeiro cliente? Né? A Gol fez um estrago no início, ainda quando o mercado era para elite, ainda quando o mercado era um mercado de elite, não era um mercado ainda das pessoas de outras classes viajarem. Ela fez um estrago porque ela começou a oferecer preço para um cliente que era o 80-20. A maior parte do cliente de viagem aérea não era voo doméstico, era voo de empresa. A maior parte dos compradores de viagem aérea eram as empresas, eram viagens de negócio, não eram viagens a passeio. Porque a elite no Brasil é pouca gente, vocês sabem disso, é pouca gente. Só a elite viajava, né? Então eram pouca gente que viajava, poucas pessoas que viajavam. Por isso que só tinham 3 companhias, né? Mas a maior parte dos voos eram voos empresariais. E lucro e preço, quando você trabalha no mercado business to business, importa muito. Eu lembro que eu viajava pela TAM, eu trabalhava na Fundação Roberto Marinho, viajava pela TAM, tinha um cartão Fidelidade, e aí, quando eu entrava de férias, eu pegava a minha milhagem e ia para viajar pela TAM. Tá? Então, o que acontecia? Eu não era o cliente, eu era o usuário. Eu era o usuário. O cliente era a Fundação Roberto Marinho, que pagava as passagens. Tá? O que acontecia? A fundação pagava, mas quem ganhava o prêmio? Eu. Então, toda vez que eu ia viajar, eu ia lá na tesouraria e eu quero marcar minha viagem e tal, eu quero TAM. Eu escolhia a viagem, eu escolhia a companhia aérea TAM. Quero TAM e a passagem era marcada, a passagem chegava para mim e eu viajava. Aí eles pagavam, eu ganhava o prêmio. Quando a Gol veio para o mercado, começou a cortar as mordomias para os clientes e começou a oferecer preço, quando eu chegava lá na tesouraria, eu quero viajar, eu vou viajar, vou para Manaus, eu quero TAM. TAM uma ova, você vai de Gol. A Gol é muito mais barato, porque o cliente era a empresa estava vendo. Aí a vantagem, o que a Gol fez? Começou a dar vantagem para o cliente, efetivamente, e não para o usuário. Tá? Depois, obviamente, que ela se favoreceu quando a população de menor poder aquisitivo começou a ter acesso, aí ela começou a captar esses clientes, mas óbvio que a TAM está aí até hoje, como a Júlia falou, preservando os seus clientes, né? Preservando os clientes que têm mais disposição e preferem um serviço, aí tem, dão valor à marca e tudo mais, que sempre vai existir e de uma maneira muito mais forte, de muito mais longo prazo, né? Como estratégia de marketing do que estratégia de preço pura e simplesmente. Tá?
É isso. Dúvidas? Deixa eu ver como é que está o nosso whiteboard aqui, se teria alguma coisa para acrescentar. Não, acho que eu falei tudo de CRM. Então, uma coisa importante aqui para vocês é, quem for implantar um processo de CRM na prática, é importante ter, assim, para qualquer processo que você for criar, tá? Dica importante é ter eu vou colocar aqui um pai da ideia, vai ter alguém responsável pelo desenvolvimento desse projeto, tá, gente? Ter um pai, ter alguém responsável pelo desenvolvimento do projeto, tá? Isso é extremamente importante. Ou seja, vou começar um processo de CRM, eu preciso ver o software, eu preciso calibrar o software, eu preciso treinar, lembra que eu falei, treinamos as operadoras de telefone da pizzaria para buscar mais informações e ter um relacionamento mais efetivo com o cliente e colocar as informações no sistema, para a gente poder usar as informações de maneira estratégica realmente, tá? Então, eu tenho que ter alguém que treine, eu tenho que ter alguém que fique cobrando essa operadora se ela buscou informação, eu preciso cobrar os vendedores, para que os vendedores alimentem o sistema com as informações que eu vou precisar, porque o vendedor ele vai querer saber de venda, ele só ganha pela venda. Inclusive, hoje, tem empresas que premiam naquele sistema de avaliação de vendedor, avaliam a meta, se o cliente bateu a meta, e avalia o nível, exige e avalia e premia o vendedor que traz informação valiosa para a empresa. Informação sobre a concorrência, informação sobre o cliente, o vendedor que alimenta o banco de dados da empresa para que ele possa gerar novos negócios para a companhia. Tá? Então, esse pai da ideia é o cara que vai cuidar, especialmente, até que a coisa desande, até que o software esteja alimentado, que as pessoas estejam efetivamente conhecendo a importância do sistema e possam realmente fazer a coisa andar, fluir mais adequadamente. E esse pai da ideia é importante também por uma questão de você, porque é aquilo que eu falei, é um processo de longo prazo. Eu já vi muitas vezes as empresas tentarem implantar um processo de CRM e cortar o programa no meio, tá? Vou tentar desenhar aqui, porque você tem a curva do investimento e a curva da... Deixa eu desenhar isso aqui, deixa eu ver aqui. Texto não. Deixa eu ver se eu acho um lápisinho aqui, como eu acho. Você tem a curva. A ideia é... Estou mexendo aqui, tá, gente? Só um minuto aí que eu vou... Não, sei como Spotify, tem nada a ver. Formato. Acho que aqui, ó. Nada a ver. Estou viajando aqui. A ideia é o seguinte, toda vez que eu vou implantar um projeto, implantar um processo, ele gera despesa no início, tá? E ele só vai dar retorno mais adiante, tá? Então, a curva da despesa, ela começa alta, a curva da despesa. Compara assim, receita de investimento versus ao longo do tempo, como se fosse um ciclo de vida do produto, tá? Receita ao longo do tempo. Vou fazer um projeto CRM, vou implantar, vou começar um processo CRM, vou comprar um software, vou treinar, vou parar a empresa para treinar, vou alimentar os dados, vou criar premiação para os clientes, despesa alta. Ao longo do tempo, a despesa vai caindo, porque as coisas vão fluindo. Inclusive, o pai da ideia está nessa despesa aqui, o responsável para fazer a coisa andar. Tá? O resultado começa pouco, começa pequeno, e ao longo do tempo, esse resultado vai crescendo. Então, todo projeto que você for implantar na tua empresa, novo, vai correr esse risco dele ser amputado antes dele dar o retorno. Por quê? Você vai gerar muita despesa para a empresa e o retorno vai ser mais adiante. O pai da ideia ajuda muito nesse processo, porque ele vai mostrar, está dando retorno. A gente está prevendo dar retorno assim, assado. Pensa assim, a tua empresa nunca teve um programa de treinamento, RH. Então, eu vou implantar um processo de treinamento na minha empresa. Despesa no início. Tem que contratar uma consultoria, tem que começar a fazer elaborar todos os treinamentos que são necessários, começa a parar os departamentos para fazer treinamento, né? E começa a
contratar professores, consultores para dar o treinamento, despesa alta. Retorno, não é imediato. O retorno você vai começar a sentir só depois, quando os seus processos começarem a melhorar. Tá? Corre um risco. Corre o risco do financeiro, pô, essa despesa está alta. O dono, vamos parar com essa coisa. Ficar fazendo treinamento na hora do horário de treinamento, na hora da produção, parar a produção para fazer treinamento de forma alguma. Eu preciso vender. E aí corre o risco de pá. Então, é muito comum em empresa, eu vejo muito isso acontecer como consultor, começa um processo e não termina, cara, e corta no meio. Tá? Dê tempo ao tempo. O pai da ideia é bom para isso, para você mostrar, preveja até, inclusive quando for fazer o projeto, quanto tempo eu posso esperar para dar lucro realmente? Quanto tempo eu estou prevendo para dar lucro? Para você vender a tua ideia para o teu diretor, para o dono da empresa, de uma maneira mais profissional. Tá? As despesas serão essas, mas o nosso retorno até tanto tempo, eu espero que a gente está prevendo que o retorno se dê em tanto tempo, vai gerar uma lucratividade muito maior e essas despesas vão cair ao longo do período. Tá? É isso. Dúvidas? Dúvidas? Não? Podemos encerrar? Hoje é dia 21. Dia 28, então, prova. Vou postar lá as questões discursivas individuais no horário da aula, de 8h30. Vou abrir às 8, de 8 até às 11, para vocês fazerem as questões discursivas. Tá? E aí, no outro sábado, a gente volta para fazer a vista de prova e ver quem ficou de segunda chamada, PF, essas coisas todas. Tá? A gente se vê na quarta aí com atividade integradora. Diga, Henrique. A prova vai ser o mesmo esquema da outra, né? É, mesmo esquema, tá? Deixa eu ver a nota. Vamos ver a nota de vocês aí, porque eu já tinha uma nota de vocês, né? Deixa eu abrir aqui rapidinho. Professor, e a matéria da P1 e da P2? Não, só de P2, tá? De P1 para frente. Tá. Eu não aplico prova. Agora, aquela matéria que sempre cai, cai. Qual é a matéria que sempre cai? Quem lembra? Aquele tema que sempre cai, cai. Qual é? Falei para vocês no início do período. Cai tudo quanto é prova de serviço. Qual é a matéria? As características? Isso aí, Lívia, perfeito. Isso tem que cair, porque isso vai cair com o concurso público, vai cair no ENAD, tá? Intangibilidade, inseparabilidade, perecibilidade e variabilidade, tá? Cai. Deixa eu dividir aqui com vocês as notas, tá aqui, ó. P1, essa nota aqui de vocês, até são dois trabalhos que vocês fizeram, tá? Mais a prova. Dividido por 3, tá? A vida de vocês está aqui. A Amanda e a Júlia estão com 10, por exemplo. O grupo da Lívia está aqui. O grupo do Fabiano está aqui. Isso aqui, mais a prova. Eu ia fazer um... Lembra? Eu falei isso para vocês na aula passada, né? Eu ia dar um exercício de CRM e não dei, lembra? Já tinha mostrado isso aqui para vocês na aula passada, tá? Essas 2 notas, o grupo do Augusto, essas 2 notas, o grupo dos meninos, essas 2 notas, Mari e Gabriel, essas 2 notas. Tá? É isso. Então, capricha aí semana que vem, na outra semana, aí eu dou a nota na própria plataforma, e a gente fecha o nosso encontro no primeiro sábado de dezembro. Até mais, até lá. Tchau, Júlia. Tchau, Bom dia, professor. Olá, professor, bom dia. Tchau, professor. Tchau. Ô, Lucas, Tchau, o Lucas saiu. Depois pede o Lucas para mandar um e-mail para mim, uma mensagem aí, dizendo se está tudo ok, tá? Pessoal do japonês aí. Lá com Wallace. Ah, o Lucas tá aí, ficou aí. Lucas, tá me ouvindo? Professor, pode deixar que qualquer coisa eu aviso ele depois. Faz esse favor, pede para mandar uma mensagem, porque eu tinha dado um contato para ele, do Wallace, do Katsura, para ele poder ver se está tudo ok, tá? Ele foi lá, acho que teve contato com ele quinta-feira. Então, beleza. Então já tá, não precisa nem falar com ele. Então tá lá. A gente fala na quarta-feira, então, tá? Beleza, professor. Fala, um abraço. Obrigado. Abraço. Mano. Tchau.